Aos irmãos do canal, os novos inscritos que vão vir, eu queria desejar boas-vindas aqui ao canal do LAS, né? Estou muito feliz de abrir esse canal. A ideia do canal é esclarecer um pouco as questões da Bíblia e aos novos inscritos desejo boas-vindas, né? E a ideia do canal, irmãos, é falar principalmente aqueles irmãos que estão saindo para a teologia ou já saíram, já estão já nas seus seminários, enfim. E eu queria aqui, irmãos, colocar o meu ponto de vista sobre isso, né? Com a liberdade de expressão que nós temos, eu queria colocar a minha opinião sobre esses irmãos que estão saindo da congregação e indo para essa linha de estudo. Não é para os irmãos que estão congregando, porque os irmãos que estão congregando não tem problema. Eles já ouvem a palavra de Deus, já vivem a palavra de Deus. Esse é o mais importante. Mas para esses que estão indo para teologia, é essa a minha preocupação do canal. É colocar meu ponto de vista e explicar as implicações disso. O que eu queria dizer para os irmãos é sobre a Bíblia. A Bíblia, irmãos, ele é um livro que foi inspirado por Deus aos escritores, em diferentes épocas, em diferentes regiões, conectando toda a Bíblia. A Bíblia é um livro, irmãos, que tem mais de 70 mil conexões. Todos os livros e versículos da Bíblia estão conectados, interconectados. Quem tem Bíblias de estudo vão ver no rodapé a quantidade de referência que tem. Então, irmãos, a Bíblia não é um livro para você ler de forma intelectual. A Bíblia já foi feita assim para a gente buscar de Deus o verdadeiro conhecimento. Para a introdução desse vídeo, eu já queria colocar um versículo que está na própria Bíblia, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, para você adquirir a verdadeira sabedoria que vai te fazer você entender a Bíblia, é o temor a Deus. Então eu já começo o vídeo por aqui, irmãos. Porque se isso não estiver claro em nós, a Bíblia vai ser para nós apenas um livro de discussões e brigas teológicas. Um livro que vai gerar intrigas, divisões, debates teológicos que não têm fim. Basta os irmãos olharem na internet e vão ver milhões e milhões de debates da mesma coisa e ninguém chega em conclusão nenhuma. E por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas não estão buscando de Deus para ler esse livro, né? Achando que a sistematização da Bíblia vai resolver. Sistematização não resolve, só piora a situação. Por quê? Porque a Bíblia não é para ser sistematizada. A Bíblia é para ser lida com os olhos do Espírito Santo, com os olhos do Espírito de Deus. E isso através de oração, meditação na palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia é um livro que, na sua essência, ele dispensa qualquer outro livro para que entenda ele. Por quê? Porque a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Você não precisa de ninguém, nenhum outro estudioso para entender a Bíblia. Se o Espírito Santo, que é ele que revelou, não te fizer entender, ninguém vai te fazer entender. Agora, aqueles irmãos que entenderam que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, esses podem te ensinar. Esses podem te dar um caminho para você seguir o seu próprio caminho. Fora isso, é conhecimento humano. E conhecimento humano não vai resolver. Nós não estamos tratando de coisas humanas aqui. Nós estamos tratando de salvação. Então, irmãos, o que eu queria colocar, algumas questões para os irmãos pensarem. Se a Bíblia fosse um livro para ser escrito com intelecto humano, o que seria das pessoas que não podem ler, que têm dificuldade, que não conseguem comprar livros, as pessoas que não têm condição financeira, as pessoas que têm algum impedimento, como é que fica? As pessoas que moram em lugares distantes, que não têm acesso a lojas para comprar Bíblia, livros, como é que fica? Deus não faria um negócio tão engessado assim. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é simples. Jesus falou sobre os humildes de coração, os simples. Então, nós temos que ler a Bíblia com simplicidade. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia com o intelecto humano,
esse conhecimento que nós estamos tentando aplicar na Bíblia vai gerar em nós o orgulho, a altivez. E essa altivez e o orgulho é o grande problema. É o maior pecado para Deus, é esse. É quando nós nos tornamos orgulhosos. É o pior pecado, pode ter certeza. Então, esse não é o caminho para ler a palavra de Deus. O melhor caminho é você buscar de Deus. E tem muita gente saindo da congregação, aonde ali sim se busca a verdadeira leitura da palavra de Deus de acordo com o Espírito Santo, com a guia do Espírito Santo. Aí sim você vai entender. É tanto que irmão simples, que nem estudou, tem um conhecimento aprofundado como ninguém. Né? Como num dos vídeos que eu escrevi, que eu falei recentemente, está no canal, o próprio apóstolo Paulo, todo o conhecimento que ele tinha, ele mesmo disse, eu coloco tudo como esterco em favor do evangelho. Por quê? Porque tudo que ele recebeu foi por revelação. Ele mesmo disse isso. Não era algo dessa terra. Então, irmãos, por aqui os irmãos já vão começar a ver que a coisa não é como as pessoas querem fazer. Então, para você entender a palavra de Deus, primeiro você tem que reconhecer que a palavra ela é inspirada por Deus. E ela só é compreendida através da revelação, que é através da busca e da obediência. Esse é o caminho. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, muita gente romantiza isso. Mas o que Jesus está falando? Eu sou a lei. Eu sou o caminho. Se você me obedecer, eu te levo ao Pai. E se você obedecer e caminhar nesse caminho, você vai entender a Bíblia, porque a Bíblia fala dele, desde Gênesis a Apocalipse. Quando Deus fez todas as coisas, que a mão dele fez todas as coisas, ali estava Jesus com ele ali. Se os irmãos lerem lá em Provérbios 8, vai falar sobre a sabedoria que estava com ele. E a sabedoria é Jesus. É Jesus. Está lá no Provérbios 8, acredito que a partir do versículo 30, vai falar que a sabedoria estava com ele quando ele preparava todas as coisas. Os mares, a terra. Então, a Bíblia fala de Jesus desde Gênesis a Apocalipse. Só que não está chamando de Jesus, nem de Cristo. Mas está lá, Jesus com Deus. Então, irmãos, a Bíblia tem que ser lida com o Espírito de Deus. Se você quiser buscar o conhecimento humano, você não vai conseguir ler a palavra de Deus. Não vai conseguir. E se você achar que conseguiu, no máximo, você, na verdade, sistematizou ela de acordo com alguma sistematização que alguém fez no passado. E essa sistematização não vai te levar à obediência da palavra. Ela não vai levar vida, porque a palavra de Deus tem que trazer vida. Tem que trazer mudança de vida. Mudança de compreensão e mudança de perspectiva. Se essas questões elas não existem, você simplesmente está com conhecimento humano e achando que entendeu a Bíblia. E aí tem uma outra questão que muita gente fala que existe um novo evangelho, né? Alguma coisa no sentido. Não existe um novo evangelho. O que existe é o que Jesus disse. E o que Jesus disse está em consonância com todo o Antigo Testamento e toda a Bíblia. Que ele é o caminho. Se você não seguir esse caminho, você se perde. Por isso que é possível perder a salvação. Por quê? Porque o Espírito, aonde está o Espírito de Deus, está a liberdade. O Espírito de Deus não amarra ninguém. Ó, o Espírito de Deus, ele te consola, ele te ensina, ele te guia. Mas ele não te obriga. Isso aqui é muito importante entender. O Espírito de Deus não obriga ninguém a nada. Ele te dá todas as condições, o conhecimento, te dá tudo para você. Mas ele te deixa livre. Então, irmãos, os irmãos prestem atenção de tudo que eu estou falando aqui. Aqui não é um canal que eu vou falar dessa pessoa, ou daquela, ou de uma denominação ou de outra. Essa não é a intenção. Porque eu não tenho nada contra ninguém. Mas aqui é um canal que a gente vai falar a verdade daquilo que está na palavra de Deus. E como eu disse antes, é um vídeo direcionado para esses irmãos que estão indo para essa linha de pensamento. E a minha recomendação não é vir após mim. É vocês voltarem para suas congregações e lá aprender a palavra de Deus lá com os irmãos. Essa que é o objetivo.
Porque fora isso, vocês vão se perder nos seus próprios conhecimentos e vocês vão perder o mais importante, que é o conhecimento da palavra de Deus, que leva vocês à obediência, que é aquilo que vocês tinham até então quando vocês estavam na congregação. Então, irmãos, é isso. Eu queria encerrar por aqui o vídeo. Aqueles irmãos que gostarem do conteúdo do canal, pode se inscrever, recomendar e também dar um like, né, se assim o sentirem, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos.